A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a esse santo momento de oração. Hoje nos reunimos com alegria para levar as nossas preces ao trono da graça por meio do terço a São Pedro e São Paulo. Contemplamos nessas duas grandes colunas da Igreja o exemplo perfeito de resposta ao chamado de Deus, de superação das nossas fraquezas e de fidelidade até o fim. Unidos ao Papa, sucessor de Pedro, e a toda a Igreja espalhada pelo mundo, queremos rezar hoje por todas as nossas intenções particulares, pelas vocações sacerdotais e pela nossa própria conversão diária. Que a rocha da fé de Pedro nos sustente e a espada da palavra de Paulo nos impulsione a anunciar o Evangelho com a vida. Iniciemos o nosso terço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério, a vocação de Pedro, deixando tudo, seguiram-no, e a conversão de Paulo no caminho de Damasco. Nesse primeiro mistério, contemplamos o chamado e a transformação. Olhamos para as praias da Galileia e para a estrada de Damasco. Jesus não escolhe os perfeitos, mas capacita os escolhidos. Pedro deixa as redes de pesca para se tornar pescador de homens. Paulo, perseguidor inflamado, é derrubado pelo brilho da verdade e se rende ao amor de Cristo. Que este mistério nos ensine a prontidão em responder à voz de Deus e a coragem de abandonar tudo o que nos afasta dele. Nossa vida também é um chamado constante à conversão. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. Jaculatória, São Pedro, portador das chaves do reino, e São Paulo, doutor das nações, sustentai a nossa fé e guiai os nossos passos no caminho de Cristo. Segundo mistério, o primado de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o ardor missionário de Paulo entre os gentios. Nesse segundo mistério, contemplamos a missão e a unidade. Pedro recebe as chaves do reino e a missão de governar, unir e confirmar os irmãos na fé. Paulo cruza mares e terras, anunciando o Evangelho aos povos pagãos com um ardor que nada pode apagar. Duas missões diferentes, mas o mesmo Espírito. Que este mistério nos inspire a amar profundamente a Igreja Católica, a rezar fielmente pelo Papa
e assumir nossa própria missão de levar a palavra de Deus aos ambientes em que vivemos, promovendo sempre a união. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. Jaculatória, São Pedro, portador das chaves do reino, e São Paulo, doutor das nações, sustentai a nossa fé e guiai os nossos passos no caminho de Cristo. Terceiro mistério, as fraquezas superadas pela graça, as lágrimas de arrependimento de Pedro e o espinho na carne de Paulo. Terceiro mistério, contemplamos a fraqueza humana e a graça divina. Contemplamos a fragilidade dos dois apóstolos. Pedro chora amargamente após negar o Mestre 3 vezes. Paulo convive com um doloroso espinho na carne, para não se ensoberbecer. Nenhum deles confiou nas próprias forças, mas sim na misericórdia divina. Diante dos nossos próprios pecados e limitações, aprendemos neste mistério que a graça de Deus nos basta. É na nossa fraqueza que o poder de Cristo se manifesta e nos levanta. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. Jaculatória, São Pedro, portador das chaves do reino, e São Paulo, doutor das nações, sustentai a nossa fé e guiai os nossos passos no caminho de Cristo. Quarto mistério, o testemunho público da fé e a fidelidade à sã doutrina em meio às perseguições. No quarto mistério, contemplamos a defesa da fé e a firmeza na doutrina. Pedro e Paulo enfrentaram sinédrios, prisões, açoites e falsos profetas. Eles não diluíram a verdade para agradar ao mundo, guardaram o depósito da fé com zelo e anunciaram a sã doutrina com parresia. Meditando neste mistério, peçamos a virtude da fortaleza, que saibamos defender as verdades do Evangelho com caridade, mas sem medo, permanecendo firmes nos valores cristãos, mesmo quando formos incompreendidos. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre.
São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. Jaculatória, São Pedro, portador das chaves do reino, e São Paulo, doutor das nações, sustentai a nossa fé e guiai os nossos passos no caminho de Cristo. Quinto mistério, o glorioso martírio em Roma, Pedro crucificado de cabeça para baixo e Paulo decapitado pela espada. Nesse quinto mistério, contemplamos o combate e a vitória do martírio. Chegamos ao fim da jornada terrena em Roma. Pedro, por humildade, pede para ser crucificado de cabeça para baixo, unindo o seu sangue ao de Cristo. Paulo, prestes a ser decapitado, proclama com gratidão: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. O martírio não foi uma derrota, mas o selo de um amor total. Que este mistério nos dê a graça da perseverança final, para que possamos caminhar neste mundo com os olhos fixos na eternidade. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, rogai por nós e protegei o Santo Padre. Jaculatória, São Pedro, portador das chaves do reino, e São Paulo, doutor das nações, sustentai a nossa fé e guiai os nossos passos no caminho de Cristo. Oração solene a São Pedro e São Paulo, que neste momento possamos também rezar por todos os padres da nossa diocese, bispos e por toda a Igreja que tanto necessita de nossa oração. Oremos com fé. Ó gloriosos santos apóstolos Pedro e Paulo, colunas inabaláveis sobre as quais o Senhor edificou a sua santa Igreja, nós vos saudamos e veneramos no dia em que vossos sangues se uniram em Roma para o testemunho definitivo da fé. São Pedro, príncipe dos apóstolos, tu que fostes escolhido por Cristo para ser a rocha visível da sua verdade, nós te pedimos, olha por nós nesta caminhada terrena, tu que sentistes o peso da fraqueza humana ao negar o Mestre, mas fostes restaurado pelo seu olhar de misericórdia e pelo seu tríplice clamor de amor. Alcança-nos a graça de um arrependimento sincero de nossos pecados. Abre-nos as portas dos céus com as chaves que o Senhor te confiou. E confirma nossa fidelidade ao Santo Padre, o Papa, para que permaneçamos sempre unidos na barca de Cristo. São Paulo, doutor das nações e apóstolo dos gentios, tu que fostes derrubado no caminho de Damasco para ser transformado em vaso de eleição, nós te pedimos. Acende em nossos corações o mesmo fogo missionário que te levou a cruzar os mares e a enfrentar prisões, açoites e naufrágios pelo nome de Jesus. Tu que nos ensinastes que a graça de Deus nos basta e que combatestes o bom combate até o fim. Alcança-nos a virtude da fortaleza, que saibamos defender a sã doutrina com coragem e amor, sem nunca desfalecer diante das tribulações do mundo. Ó santos mártires, que pela cruz e pela espada recebestes a coroa da justiça, que não murcha. Unimos nossas vozes à vossa para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Alcançai-nos a perseverança final na fé, para que, tendo guardado o depósito sagrado que nos transmitistes, possamos um dia, junto convosco, contemplar a face do Altíssimo na Jerusalém Celeste, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Estivemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa oração com seus amigos e familiares para que Deus os alcance.
Vamos evangelizar juntos. Curta também esse vídeo para que a evangelização alcance mais pessoas, alcance mais corações. E não esqueça de tocar o sininho para você não perder os vídeos postados. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Fique com Jesus!